Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar o nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, nossos benfeitores, aos bons Espíritos presentes e que a paz de Jesus envolva a todos. Para o nosso Evangelho de hoje, nós vamos lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos no item 1 e item 2. Então no item 1 diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4 a 6 e versículo 10. Então, quem são os que choram? E quem são os que serão consolados? Os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Então não é só os que choram, não é só eles que serão consolados, é sofrer com resignação. Então aqueles que sofrem, mas se revoltam e se desesperam, não terão o consolo de que fala Jesus. Então não serão consolados. E os que têm fome e sede de justiça, quem são estes? São os injustiçados, os que padecem em consequência das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados sem ter quem lhes ouça os reclames. Parece que foi escrito para os dias de hoje isso, né? Não raro, os famintos e os sequiosos de justiça são antigos déspotas alcançados pela infalível justiça de Deus no momento adequado. Então a resposta praticamente já está aqui, né? Não é raro, mas a maioria eles tiveram momentos ruins em vidas passadas, né? Como ele diz aqui, antigos déspotas, e agora estão pagando por isso. Não são todos, mas a maioria, né? Sim. Então, quais os que sofrem perseguição pela justiça? Os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados. Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de sua perseguição. Então, normalmente, o que diz o Evangelho, o que sofrem perseguição, o que Jesus quer dizer, é aqueles que defendem os fracos e oprimidos. Num mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa e fraterna acarreta perseguições, mas reserva alegrias futuras. Então vai sofrer perseguições nessa vida, porém terá alegrias futuras. No item 2 diz o seguinte: Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então bem-aventurado vós que sois pobres. Isso está lá no Evangelho. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 20 e 21. E ele continua: Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso também está lá em Lucas, capítulo 6, no versículo 24 e 25. Então, a que pobre Jesus se refere? Aos desprovidos de bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação das suas necessidades e, na prática do bem, oportunidade de ascensão espiritual. Então não é só ser pobre, mas viver sem reclamação, procurar sobreviver, procurar fazer com resignação tudo o que for necessário e ainda ajudar os outros ou praticar o bem. Esses são os pobres que Jesus comenta. Sobretudo aos que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a melhoria. Então, aqueles que não ficam acomodados, estão sempre procurando fazer alguma coisa. Via de regra, os pobres de hoje são
os ricos de ontem. A mesma coisa que a gente comentou com relação ao parágrafo anterior, né? Os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo. Então, mais uma vez, cumprindo aí problemas, trazendo problemas, né, da reencarnação, de reencarnações passadas, o rico de ontem é o pobre de hoje. Ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Quer dizer que só os pobres é que vão ter direito ao reino dos céus? Não. Em absoluto, ricos e pobres são igualmente filhos de Deus e Ele, que é todo justiça e amor, a ninguém despreza por causa da condição material. Então Deus não despreza nem os ricos nem os pobres. Há de se merecer. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida. É o amor que dediquemos ao semelhante. É a prática do bem e a vivência do Evangelho. Então não importa se é rico, se é pobre, tem que dedicar o amor aos outros, aos nossos semelhantes. Tem que praticar o bem e tem que viver o Evangelho, tem que vivenciar o Evangelho. Então há muitos pobres que são maus, como muitos ricos que são bons. Então isso não é a condição de ir para o céu, ser pobre ou rico, né? Como a gente fez a pergunta lá no parágrafo anterior. Aí uma outra pergunta: a todos os ricos estará reservado o sofrimento? Então só porque é rico vai sofrer? Também não. Sofrerão aqueles que fazem mau uso de seus bens, utilizando-os exclusivamente em proveito próprio. Os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna de Deus, e não depositários da fortuna que Deus lhes concede. Os que não empregam a riqueza em benefício do próprio. Então deve-se usar a riqueza que tem em benefício do próximo, senão não adianta. E aí, lá no Evangelho diz o seguinte: ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, ele está rindo porque está rico, né? Então será constrangido a gemer e a chorar. Então esses são pensamentos que não devemos esquecer nunca. Aliás, o capítulo 5 é um capítulo que devemos ler e reler constantemente, porque ele traz muitas informações para as nossas aflições do dia a dia. Encerramos aqui uma parte do capítulo 5. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.